aqui é o Nilson Alves, este é o seu canal Nilson Suzuki, iniciando para vocês mais um vídeo, isso mesmo, hoje quarta-feira, dia 20 de março do ano de 2019, diz, né? Bom, o assunto que eu vou falar hoje é... o encontro entre Bolsonaro e Trump. Ontem eu estava falando, eu fiz um vídeo falando sobre a expectativa do encontro. Teve, na verdade, um encontro da cúpula do governo brasileiro com alguns membros americanos, né? Então teve alguns tratados, mas o encontro em si, né, o encontro mesmo entre o Bolsonaro e o Donald Trump aconteceu ontem, né? Eu acho que foi um dos maiores encontros entre um presidente brasileiro com o presidente americano, né? Acho que foi um dos maiores encontros. Já tivemos aí várias visitas, por exemplo, no governo Fernando Henrique, no governo Lula, aos outros presidentes americanos, no governo Dilma também, mas nesse caso eu acho que foi um encontro, digamos, mais amigável, ou seja, é a primeira vez que eu vejo que os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos têm a mesma linha de governo, a mesma linha de pensamento. Então, primeira vez que praticamente não houve aquele abismo, o presidente do Brasil e o presidente americano, aquele abismo, né? Eu vi que houve uma igualdade, né, nos dois, né? Vamos lá, agora vamos falar algumas informações que foram tratadas lá, né? Algumas coisas que foram falados durante aí o encontro entre os dois presidentes. Na Casa Branca, Trump diz que apoia a entrada do Brasil na OEC, né? O que é a OEC? Espera aí. A OEC é uma organização de cooperação e de desenvolvimento econômico, né? Que praticamente só um grupo seleto faz parte, né? Vamos lá, enquanto na Casa Branca com o presidente Jair Bolsonaro, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou, né, nessa terça-feira que apoia o ingresso do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, OCDE, né, coisa que o Brasil jamais imaginaria que ia entrar, né, jamais tinha interesse de entrar se isso fosse nos outros governos, né, tanto o governo Lula e Dilma, tanto o governo Fernando Henrique. Acho que é a primeira vez que o presidente quis entrar, colocar o Brasil nisso. A declaração foi dada durante a reunião entre os dois presidentes em Washington. Bolsonaro chegou à Casa Branca às 1h04, né, da tarde. É praticamente 2h10. É porque lá o Washington, se não me engano, é 1 hora menos. Ou é o mesmo horário do horário de Brasília, não sei. Foi recebido logo na entrada do prédio por Trump. Mais cedo, o presidente brasileiro se reuniu com o secretário-geral da OEA, né, dos Estados americanos, Luiz Amargo. E eu estou apoiando o esforço deles, brasileiros, para entrar na OCDE, de Trump, né, do lado do Bolsonaro, que não deu mais detalhes sobre o assunto, né? O OCDE atua como uma organização de cooperação e discussão de políticas públicas, né, que devem guiar os países que dela faz parte, né? Para entrar no acordo, são necessárias a implantação de uma série de medidas econômicas liberais, que é a ideologia do governo Bolsonaro, e também do super-ministro da Economia, o Paulo Guedes. Toda vez que falo Paulo Guedes, eu lembro lá dos Zumbis em Brasília, do personagem do Bolsonaro que falasse: Paulo Guedes, ô Paulo Guedes, cadê você, Paulo Guedes? Peraí, eu perdi o fio da meada. É uma série de políticas econômicas liberais, né? Coisas que aqueles deputados que Tagaguri e Mamãe Falei são a favor, né? Os caras que foram eleitos ontem se acham a picada das galáxias, mas tudo bem, isso não é o caso. Como controle inflacionário e fiscal, em troca o país ganha um selo de investimento que podem atrair investidores ao redor do globo, não da Globo. Não, mas isso é uma coisa boa, cara. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo um presidente querendo que o Brasil tenha investimento. Eu acho que isso aí vai botar o Brasil numa, como diz o pessoal lá do Quantos Minutos Quisermos, aquele canal lá que fala de propaganda, de meme, vai colocar o Brasil na outra prateleira, né? Que não assim, o Brasil é um país, eu acho que o país ele tem um potencial de ser um dos maiores países do mundo, né? A gente sabe que a gente é um país desenvolvido, um país que tem um potencial grande, só que falta políticas, digamos, para criar economias liberais. Então a ideia do governo Bolsonaro foi isso, né? O Trump e o Bolsonaro têm essa linha, né, de liberalismo. Então o Brasil vai colocando vamos colocar o Brasil numa situação inédita. Acho que nem o governo militar colocou o Brasil nisso, né? Gera um selo de investimento que pode atrair investidores
de todo mundo. Então o Brasil vai ficar aberto para todo mundo investir aqui. Ou seja, a economia vai crescer, emprego vai crescer, a qualidade de vida vai crescer, né? Eu não votei no Bolsonaro, mas eu já sentia, quando ele foi eleito, que o Brasil iria passar por uma situação dessa positivamente. Mais cedo, de acordo com a agência Reuters, o ministro da Economia, Paulo Guedes, cadê você, Paulo Guedes? Disse que os Estados Unidos querem que o Brasil deixe a lista de países de tratamento especial diferenciado da Organização Mundial do Comércio, e aí sim ele viraria o país importante, né, um país prioritário, em troca do apoio norte-americano na entrada do Brasil na OCDE. Tem muita gente da esquerda, lá de uma determinada rádio aqui de São Paulo, que é da esquerda, que é contra a entrada do Brasil nesses órgãos, né? Tá bom. A lista de países de tratamento especial diferenciado da OMC, Conselho Mundial de Comércio, e que os países autodenominam-se se há vantagem especial como tempo para cumprir acordos e suas flexibilidades, né? De acordo com a Reuters, o governo norte-americano contrário à lista para que querem terminar com o modelo atual que o Brasil participa até hoje, né? Ajuda o governo, né? Questionado sobre o que esperava que o Bolsonaro levasse como resultado da visita dos Estados Unidos, Trump afirmou que o país tem muitas coisas que o Brasil gostaria como comércio, né? Se você for perceber o que eu falei ontem, né? Os Estados Unidos ele tem muito comércio, ele tem muito empresas, fast foods que você não tem aqui no Brasil. Ontem eu disse que lá nos Estados Unidos tem uma rede de supermercados que inclusive muitos blogueiros vão lá tirar foto lá nos Estados Unidos, chamado Target. Essa rede de supermercado eu gostaria que tivesse aqui no Brasil, porque já tem uma Walmart, né? Ela é concorrente do Walmart lá nos Estados Unidos. Seria bom que ela tivesse aqui no Brasil para concorrer com o Carrefour, com o Extra, com o Pão de Açúcar, com o próprio Walmart, né? Geraria mais emprego, você teria mais uma opção de supermercado para ir nos finais de semana, né? Então, ou mais redes de fast foods, né? De acordo, os presidentes do Brasil trocaram camisetas das seleções de futebol. Olha só, é verdade, seleções de futebol, é verdade, uma coisa clichê, né, que a gente sempre vê as visitas de presidentes trocar as camisas, né, de times esportivos. De acordo com os presidentes, trocaram as camisas das seleções de futebol dos Estados Unidos e citaram a administração mútua para o ex-jogador Pelé. Coisas em comum, né? O Pelé, que na verdade o Pelé, ele não é uma personalidade brasileira, né? É uma personalidade mundial nascida no Brasil, né? Então todo mundo reconheceu o Pelé. Claro que o Pelé é o maior, né? Como fala, o porta-voz do Brasil, a maior cara do Brasil para fora é o Pelé, né? Vamos lá. E aí a foto do Bolsonaro, né? Dando uma camiseta da seleção brasileira com o nome Trump atrás e uma camiseta da seleção americana de futebol com o nome Bolsonaro atrás, né? A seleção americana de futebol que não é muito bom no masculino, mas é excelente no feminino, né? Vamos lá, agenda. Bolsonaro esteve no domingo em Washington, né? Que ele visitou Washington. Então o Bolsonaro está de volta. Agora o momento, eu acho que mais importante da conversa entre os dois, o assunto praticamente que eu acho que dizem que foi o assunto dos 70, 80% da conversa deles, que é a Venezuela. Um dos temas previstos para o encontro entre Trump e Bolsonaro é a situação da Venezuela. Brasil e Estados Unidos não reconhecem o governo Nicolás Maduro, mas consideram o opositor Juan Guaidó como seu interino presidente do país, né? Trump afirmou que irá mandar militares ao país sul-americano, certamente é uma opção, né? O governo brasileiro tem declarado que não participaria de uma intervenção na Venezuela. Bolsonaro, contudo, citou nesta segunda-feira a capacidade bélica dos norte-americanos em dizer se é preciso resolver a questão da Venezuela, né? Ou seja, seria uma situação extrema a invasão na Venezuela. Eu vou falar uma coisa, eu sou leigo dessas questão de guerra e tal, mas a situação na Venezuela está tão periquitante, que sim, precisa de uma invasão lá no palácio do Maduro, tirar o Maduro à força, não matar, tirar o Maduro. Se tiver conflito, entre em conflito com o exército, tira o Maduro, isola o Maduro, né? Espera um pouquinho, deixa o país pelo menos por 3 a 4 dias sem governo, depois o Guaidó assume, quando o negócio aí põe seguranças, tal, tropa americana, o Guaidó assume e vamos embora. Eu acho que é assim que tem que ser, né? Porque eu tenho medo de um conflito, de uma guerra, né? Porque tem grupos de facções
pró-governo dele. Vai virar uma Síria sul-americana, isso que até o Trump disse. Que não queremos ter uma Síria sul-americana, latino-americana. Detalhe, é próximo dos Estados Unidos, é no quintal dos Estados Unidos, né? Então eu acho que precisa ser uma intervenção, eu sou a favor, o Brasil precisa ajudar sim, porque para a questão da fronteira, né? Colocar a tropa do exército na fronteira lá em Roraima, né? Mas eu acho que essa questão aí seria importante. Outro é o acordo de Alcântara, né? Até o momento, o principal acordo firmado entre o Brasil e os Estados Unidos na viagem do Bolsonaro viabiliza o uso comercial do lançamento da base de Alcântara no Maranhão, que estava subutilizada nos últimos governos, né? De acordo as salvaguardas tecnologia precisará da aprovação do Congresso Nacional, que para entrar em vigor, mas vão aprovar, né? Porque a maioria lá está a favor do Bolsonaro, que preserva a tecnologia dos dois países e visibiliza o lançamento de foguetes e satélites pelos Estados Unidos a partir da base maranhense. Seria importante para os Estados Unidos, né? Uma região estratégica. Durante a viagem, o governo publicou o decreto assinando, igual eu falei ontem, né? Que permitia a partir de dia 17 de junho que turistas americanos dos Estados Unidos, Canadá e Japão entrassem no Brasil sem necessidade de visto. Ou seja, vamos ter mais turistas americanos, ou seja, um americano, vamos supor, o cara lá do Kentucky, vai lá ver uma agência de turismo, Rio de Janeiro, o cara vai lá, compra passaporte, aí procura as informações, vai lá no consulado para tirar o passaporte, aí o cara fala assim, não precisa de visto, beleza, o cara vai, compra o pacote para o Rio de Janeiro, para Camboriú, para Porto Seguro, seja lá que lugar aqui no Brasil for, e o cara vai vir aqui tranquilo. Né? A gente vai ver muitos americanos, né? Eu aposto que vamos ver muitos americanos passando a virada do ano aqui. Eu tenho certeza disso por conta dessa facilitação. Tem muitos americanos que não gostam de frio, né? Tem americano que prefere viajar para lugares quentes quando lá tá frio, né? Não é todo americano que gosta de frio, né? Vamos ser sinceros, né? E até japoneses, né? Japoneses facilitam. Aqui já tem muito japonês que vem para cá, mas vai ter mais japoneses, canadenses, vai ter mais fácil para a questão dos negócios também, na medida unilateral, ou seja, não mudará a forma do cidadão brasileiro entrar nesses países. Ainda não teve isso, né? De acordo com o Ministério do Turismo, mas eu acho que o Trump vai dar um colher de chá e vai tirar muitas exigências de nós, né? Então vamos torcer para o Trump, quem sonha ir para Orlando, para os Estados Unidos, vamos torcer para que o Trump, né, quem quer ir para o longo prazo, torcer para o Trump ser presidente reeleito de novo em 2020, que aí, né, porque pelo menos até 2022 vai estar coincidindo com o Bolsonaro aqui, né. Bom pessoal, então esse foi um vídeo sobre a visita do Bolsonaro e o Trump, né, o encontro do Trump com o Bolsonaro nos Estados Unidos lá em Washington, né? Temos só boas notícias, né? Mas você vai ouvir nas grandes mídias, sobretudo da Rede Globo de televisão, só coisa negativa. Eita esquerda, parece que é o Bussel, como fala, Jornal do Stalin, né? O Jornal Nacional da Globo e da CBN é Jornal do Stalin. Não sou malsominion, nem sou anticomunista, sou central. Né? Eu sou a favor do Brasil. Se o Brasil tá bem, não quero que ninguém critique. Né? Bom, um abraço para vocês e fui.